Estamos falando diretamente dos estúdios da Faculdade do Comércio para começar mais um episódio do podcast da FAC, hoje recebendo especialmente o professor Alan Alec. Professor Alan, você dá aula de quê na Faculdade do Comércio? Estou dando aula de marketing de varejo. Legal, a gente vai falar então sobre isso, né? Sobre o cenário do marketing de varejo hoje em dia. Mas antes da gente começar esse assunto, eu já quero, professor, começar com uma história bem bacana que no Carnaval do ano retrasado você estava trabalhando, né? Sim, eu estava trabalhando para a Fujifilm, para uma máquina chamada Instax, que é a concorrente direta da Polaroid. E essa máquina já imprime a foto na hora? Sim, a gente trabalhava imprimindo essas fotos para os clientes, entregando-as na mão do cliente e ele só tinha o trabalho de marcar a própria Fujifilm no seu Instagram. Essa é uma ação de marketing do varejo? Sim, é uma ação de marketing do varejo voltada diretamente para o cliente final. E aí trabalhávamos ali na região da Paulista, na região da Vila Madalena, na Faria Lima, e os clientes eles ficavam muito satisfeitos, porque a foto, como o próprio nome diz, ela é instantânea. Legal, muito bom. Professor, queria, antes da gente entrar no assunto realmente de marketing do varejo, eu queria que você se apresentasse aqui, falasse um pouquinho sobre quem é o professor Alan, né, qual que é a sua origem e como que foi o seu processo educacional aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais dos seus bastidores. Ok. Eu sou o Alan Alec, nascido na capital paulistana, na Vila Mariana, no ano de 1975, portanto tenho 48 anos. Eu começo os meus estudos lá na escola Marina Sintra. Nossa, gente, tô meio nervoso, tá? Foi Desculpa que ano, mais ou menos? O ano era 85. Uau! Ali no período das diretas já. Eu tive a oportunidade de ser presenciar aquele movimento social e fica ali na Consolação, em diagonal ali com o Mackenzie, então eu percebi muito esse movimento social. E a escola, ela era de fundamental importância na minha formação, por quê? Ela é de fundamental importância porque é uma escola muito tradicional aqui na cidade de São Paulo. Quem eram seus pais, professor? Quem foram? Os meus pais, o meu pai era argentino, né? Então é uma mistura muito grande, porque meu pai é argentino, minha mãe nordestina, né? A minha avó foi quem me criou, e a minha avó tinha origem indígena, e os seus pais, aliás, o seu pai, né? Ele era libanês, ele era da capital, Beirute. Seu avô era do Líbano. Ele era libanês. E por que o seu nome é o Alan, na verdade tem um I, né? É o Alan. Isso. Na realidade, o meu pai, ele tinha o nome Alan. Alan normal, escrita A-L-A-N. E aí ele quis inventar e ele pôs esse nome, né, de origem francesa. Né? Agora, a pronúncia também é Alan. É Alan, mesmo tendo I ali entre Sim. o A e o N. Isso. Entendi. Professor, qual que é a sua formação? Eu me formo inicialmente para poder atender a empresa em que eu atuei. Eu me formei em logística. Posteriormente, eu fiz a docência do ensino superior, também me formei em letras e hoje faço jornalismo. Nossa, está na terceira faculdade, então. Sim. De graduação, né? Porque você teve a especialização. Isso, a especialização em pós. Entendi. E quais foram as suas primeiras experiências profissionais? Qual foi o seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho profissional foi lá nos idos de 87, 88, tinha meus 12, 13 anos. Eu trabalhei vendendo sorvete na praia. Trabalhei vendendo sorvete, trabalhei vendendo pão de porta em porta. Então, essa minha origem, assim, bastante humilde, profissional, né, e também como ser humano, fez com que eu crescesse e com que eu tivesse bastante vontade de crescer profissionalmente. Peraí, me conta melhor essa história aí de vender sorvete com 12 anos. Como que aconteceu isso? E você vendia para quem? Era uma loja que você foi atrás deles? Então, nesse período, não havia ainda as grandes empresas. Então, a gente comprava, né, em algumas fábricas o próprio produto, colocava em uma caixinha de isopor e levava para a praia e vendia diretamente lá para o consumidor. Mas o que te levou a vender? A necessidade de realmente, além de ganhar experiência com vendas, também ter um dinheirinho, porque afinal de contas eu era adolescente. E você gastava todo o dinheiro ou ajudava em casa também?
Eu gastava, para ser sincero, eu gastava comigo mesmo. Muito bom. Aí, depois disso, na adolescência, qual que foi seu primeiro emprego com carteira assinada mesmo? Assim? Lá pelos idos dos meus 18 anos, estamos falando aí de bastante tempo atrás, né? Então, quando eu completei meus 18 anos, eu comecei a atuar em uma empresa que se chamava Central Elétrica de Refrigeração, onde eu trabalhava ali diretamente no balcão com o consumidor final, vendendo peças para freezers, refrigeradores de forma geral, acessórios para esse segmento e diretamente lá com o cliente, no balcão. E essa época você já tinha terminado o ensino médio e ficou um tempo sem estudar, ou você já terminou o ensino médio e já foi direto para a faculdade? Não, então, nesse período eu ainda estava no processo de término do ensino médio. Por quê? A minha família ela sempre foi muito nômade. Tínhamos 3 estados base. Então éramos de São Paulo, outra hora estávamos no Paraná e outra hora estávamos em Pernambuco, na capital, Recife. E aí naquele período, quando mudava de estado ou de cidade, no meio do ano a gente, né, nós, enquanto crianças, perdíamos o ano letivo. E aí eu tive esse processo, né, eu acabei ficando uns 2 ou 3 anos atrasados, mas quando eu terminei, né, o meu ensino médio, aí mais para frente, depois que eu entrei nos Correios, eu sim fiz a minha primeira graduação. Então o senhor foi funcionário dos Correios. Funcionário dos Correios é funcionário público? Sim, é funcionário do órgão público federal. Eu prestei concurso lá no ano de 1997, passei, inicialmente atuei como carteiro, mas no ano seguinte eu já estava atuando como supervisor operacional, onde eu fazia treinamentos aqui do lado, no bairro da Leopoldina, no prédio central ali dos Correios. Eu captava esses treinamentos e depois eu multiplicava esses mesmos treinamentos para a minha equipe e também para outras equipes de outras unidades, quando os gestores, os gerentes me solicitavam. Você era um multiplicador, então. Sim, eu Foi o multiplicava. seu primeiro trabalho como professor? Na realidade, acabou sendo, porque ali eu descobri que eu tinha essa veia para docência. Inicialmente, a dinâmica, eu imaginava que era assim, que por outros profissionais não quererem ir lá receber esses treinamentos, eu imaginava que eles são meio preguiçosos e tal, e eu vou. E nessa que eu fui, eu passei a gostar muito, e passei a multiplicar os conhecimentos. E aí foi quando eu percebi, e outros gestores também me passaram feedback, falando, olha, você tem uma facilidade muito grande em transmitir conhecimento. Por que você não tenta atuar no campo da docência? E aí lá no ano de 2012, eu fiz a pós-graduação. Antes mesmo de terminar a pós-graduação, eu já estava atuando na docência. Fiquei um período ali de 2 anos, de 12 a 14, e depois eu pensei, agora eu tenho que decidir por qual profissão eu continuo. E aqui estou há mais de uma década. Que legal, dando aula de marketing para o varejo. Fora outros conteúdos, né, que você também ministra. Sim, eu também leciono para as turmas de ADM e de logística. Legal. Professor, o que é o varejo? E, aliás, não só o que é o varejo, mas o que é o varejo? Qual que é a diferença com o atacado? Vamos conceituar isso, porque às vezes eu fico pensando que o varejo é loja de roupa só. Eu tô errado, não tô, professor? Em partes. O varejo, na realidade, é um modelo de negócio voltado para pequenas compras, tanto de produtos e serviços diretamente lá nas lojas. Os consumidores vão lá e compram produtos em pequenas quantidades, diferentemente do atacado, que é aquela compra em grandes quantidades. Então o varejo tem mais a ver com a quantidade de produtos que eu vou comprar, tem mais a ver com o volume do que com o local. Sim, o varejo você compra produtos em pequenas quantidades. Caso você queira comprar em maior quantidade, você vai no atacado e aí você obtém alguns descontos. Se eu for aqui na 25 e eu comprar lá, estou comprando no varejo? Sim, você está comprando diretamente no varejo. E se eu for numa grande loja, tipo o Magazine Luiza, ela também é varejo? Ela também é varejo. E se eu for em um supermercado? Também varejo. Também é varejo. Agora, e se eu comprar online? Estou comprando no varejo? Também está comprando no varejo. Depende do quantitativo que você está adquirindo.
Entendi. Então, o varejo ele está diretamente relacionado ao quantitativo. Compra de pequenos volumes. Compra em pequenos volumes. Ok. E aí o atacado é aquela compra que você faz em grandes volumes, geralmente para revender. Isso, geralmente para revender, e você tem uma característica que você pode obter descontos. Quanto maior a quantidade de produtos você adquire, mais descontos você terá. Professor, quais são os casos mais emblemáticos do varejo, casos de marketing do varejo, que você gosta de transmitir, de compartilhar nas suas aulas? Eu gosto muito de compartilhar o case do iFood. O iFood é uma grande fintech que surgiu e ficou muito forte no período pandêmico, naquele período lá que tivemos da quarentena, e ela se agigantou. Tanto é que hoje o valor de mercado do iFood está em torno de 5,4 bilhões de dólares. Estamos falando aí mais ou menos de 27 bilhões de reais. Nossa. E temos também um caso específico que eu gosto muito de citar, que é o da Heineken. A Heineken, ela lá no ano de 2016, ela fez uma promoção para uns rapazes, né, uns garotos e suas namoradas. Essa história é muito boa. Isso, ela é muito boa. Dentro de um restaurante, onde a Heineken propunha para os rapazes para que eles dessem um dia especial para suas namoradas, enquanto eles assistiam a final da Champions League, né, diretamente em um restaurante famoso aqui em São Paulo. E assim eles o fizeram. Só que eles não sabiam que a própria Heineken havia contatado as moças e as levou diretamente para assistir a final da Champions League lá em Milão, na Itália. Então imagina a emoção quando elas passaram para eles a informação. Inicialmente elas estavam com um roupão de banho, parecendo que estavam em um spa. Mas aí elas tiram o roupão, né, e mostram para eles que estavam lá diretamente no estádio para assistir aquela final. Professor, e qual que é o poder de um comercial, de uma ação como essa? Ele tem um poder muito significativo de persuasão, fazendo com que o cliente perceba que aquele produto é de qualidade, que aquele produto é um produto a ser consumido. Porque quando você vê uma ação dessa, além de trazer uma emoção, traz também uma reflexão sobre a qualidade daquele produto. Entendi. E quais são as métricas mais importantes do marketing do varejo? Quais são os indicadores que geralmente um gestor de marketing para varejo ele olha? Ele vai estar sempre olhando para as métricas do próprio consumidor, da qualidade do produto, da qualidade do serviço. Ele vai estar sempre atento a tudo que acontece no mercado, de acordo, claro, com o marketing envolvido em torno do produto ou do serviço. Entendi. Na sua experiência, professor, quais são as marcas que melhor fazem ações dentro do marketing do varejo? As marcas, elas se... Agora, vai ter que dar uma pausa aí, a gente vai ter que voltar. Pausa. Professor, e quais são as marcas que você acha que trabalham bem o marketing no varejo? O marketing no varejo, bem trabalhado, tem diversas marcas. Então, podemos visualizar aí a Coca-Cola, a Pepsi. Lembra na década de 1980, a clássica briga Pepsi-Coca-Cola? Então, o marketing deles é muito forte. Temos a Motorola também. A Motorola, somente no ano passado, lançou 21 produtos diferentes. Ou seja, o modelo Moto G foram 21 aparelhos diferentes que faz com que o cliente escolha de acordo com o preço, de acordo com a qualidade, enfim, são diversos produtos que faz com que o consumidor sempre venha atrás e muitas vezes o próprio consumidor fideliza a marca de acordo com a propaganda, com o marketing. Entendi, a gente está falando muito do marketing voltado a comerciais de televisão, essas ações publicitárias maiores. Mas o marketing do varejo ele também acontece muito ali no PDV, no ponto de venda, né? No supermercado, na loja. O senhor já trabalhou com ações assim? Poderia compartilhar com a gente? Sim, claro. Tem uma palavrinha muito que muitas pessoas desconhecem, mas ela é muito simples, é o chamado sampling, que é aquela degustação lá no PDV, lá no ponto de venda. Então, lá no PDV, os clientes eles percebem quando a marca está ali fazendo o seu merchandising. O que vem a ser o merchandising? Tudo aquilo que está lá no ponto de venda, como, por exemplo, aromas.
No período de Páscoa, por exemplo, você tem lá os aromas dos chocolates. Quando você entra em uma loja do Boticário também, por exemplo, você sente. E aquilo traz aquela lembrança afetiva da marca ou do produto quando você está, quando você fideliza aquele produto. Lembra da marca Seara, quando a gloriosa Fátima Bernardes fez lá o merchan da marca? Comercial, verdade. Comercial. Então eu trabalhei naquele período fazendo lá o sampling, a degustação daquele produto lá para o consumidor final, lá no supermercado. Que legal. Quando ela diz a marca vai te surpreender ou o sabor vai te surpreender, de fato surpreende. Porque naquele período tínhamos como marca principal de linguiças a linguiça Aurora. Para quem consome churrasco sabe disso. Muita gente até fala, se for comprar para o churrasco alguma linguiça, compre somente Aurora. Mas aí a marca Seara, percebendo essa, digamos, essa necessidade de lançar um produto novo no mercado, ela lança e naquele período o preço era um diferencial também, porque o preço ele traz o consumidor, ele faz com que o consumidor pelo menos queira experimentar uma nova marca. E aí naquele período a linguiça Aurora custava em média R$16 e a Seara veio lá com um produto bom, de qualidade, um valor de R$9. E aí as pessoas passaram a consumir esta marca também. Ainda mais porque a Fátima falava que o sabor ia surpreender, então isso gerava curiosidade na gente, né? Sim, gera curiosidade, faz com que o consumidor... E qual o consumidor que não gosta de degustar um produto gratuitamente? E aí o sampling ele faz isso, à medida que o consumidor experimenta lá na hora, lá no merchandise, naquela promoção, ele automaticamente já pergunta para o degustador onde tem aquele produto e ele acaba consumindo. Eu trabalhei numa fábrica de sorvetes e a gente começou a vender para supermercados. E é batata, assim. O dia que a gente fazia ações de degustação, saiu muito mais potes de sorvete do que os dias que a gente não fazia. Então, a gente chegou uma época que todo sábado a gente estava lá promovendo nos supermercados, porque as pessoas provam, elas confirmam, né, que o sabor é bom e vão lá e, não, deixa eu comprar aqui, né? Além disso, gera aquela sensação de reciprocidade, né? Eu recebi algo gratuito aqui, então pelo menos eu vou dar uma olhada. A pessoa viu, pegou o sorvete lá, viu que o preço é satisfatório, o gosto é muito bom, ela leva para casa, né, professor? Com certeza. Isso é o poder do marketing. O marketing faz com que as pessoas tenham essa sensação de respeitabilidade. A pessoa fala, olha que legal, que o respeito que essa marca tem por mim enquanto consumidor. Ele está me dando a possibilidade de experimentar gratuitamente e automaticamente me leva a adquirir o produto. E quando esse produto tem uma qualidade, um sabor atraente, logo o cliente ele acaba muitas vezes fidelizando aquele produto e também aquela marca. E aí se ele fidelizou, que é o grande objetivo da marca, ele por muito tempo vai comprar com aquela marca, então a receita... e o LTV que a gente chama, né, o Lifetime Value, que é o quanto de tempo que o cliente fica com a marca e o quanto que ele consome, é uma coisa que gera muita receita, né, durante todo o tempo de vida dele. Sim, acaba estendendo e ele também, o cliente, ele acaba passando essas informações para os seus amigos, seus colegas de trabalho, vizinhos, parentes. Então, ele acaba trazendo outros clientes que vai também provar daquele produto e vai gostar e acaba também fidelizando. Ou seja, esse produto ele acaba se expandindo entre toda a sociedade. Aproveitar essa ponte que o professor fez e vou perguntar, o boca a boca ainda é o melhor marketing? Sim, o boca a boca é um marketing sensacional. Tanto positivo quanto negativo, tá, gente? No positivo, a pessoa que comprou, gostou, aprovou, ele traz mais gente. E se o produto não está dentro das especificações técnicas, dentro da qualidade, dentro de tudo que temos de conceito de qualidade, ele acaba fazendo também um marketing, é o chamado marketing negativo. E hoje em dia, com as redes sociais, é muito perigoso que as empresas não saibam tratar bem o cliente, enfim, levando lá um produto de qualidade, porque ela acaba tendo, sim, sérios problemas, até mesmo com a imagem da marca. Professor, quando a gente fala de marketing, igual a gente está falando aqui,
Muitas vezes a gente acha que tem muita mentira, que não, marketing é mentir para as pessoas. O marketing é isso? Não, o marketing não é isso. O marketing, ele faz com que as pessoas adquiram os produtos por meio de quê? Por meio dos sentidos, do tato, do olfato, da visão. Isso faz com que o cliente, ele sempre volte para adquirir um produto. Não que ele esteja querendo enganar o cliente, porque hoje em dia é muito difícil com as redes sociais. O cliente, ele até no primeiro momento pode ser induzido ali ao erro. Mas quando ele percebe, o que ele faz? Ele, além de não voltar, ele ainda vai lá no saque da empresa, na ouvidoria e por meio das redes sociais fazer lá a sua devida reclamação para que aquele produto lá não tenha um tempo de vida muito longo. Engraçado, ontem a minha irmã me enviou mensagem no Instagram perguntando: Daniel, será que essa loja aqui é confiável? E aí eu fui lá, a primeira coisa que eu fui ver eram os comentários das publicações, né? E tinha muita gente perguntando sobre código de rastreio. Eu falei, eu não sei não, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui no Reclame Aqui. Aí fui ver no Reclame Aqui, tinha um monte de questionamento também. Então hoje, como tudo está mais à mostra, como as pessoas falam muito mais sobre as experiências de consumo delas, fica muito mais difícil, né, professor? Ah, com certeza. Isso que você fez nada mais é do que os reviews, que são as chamadas avaliações. Então, é basicamente quando você avalia lá o seu Uber, que dá de 1 a 5 estrelas, você faz também com o produto que você adquire. E aí lá no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo na página da marca lá na internet, você pode sim marcar o produto e dizer, olha, o produto é bom, ele chegou dentro do prazo, ele chegou inviolado, com a embalagem intacta. E aí quando você fala lá da rastreabilidade, estamos falando do tracking. O tracking nada mais é que você vai acompanhar o pedido, desde do momento em que você comprou o produto, digamos que você tenha comprado pela internet, lá no comércio eletrônico. Após toda a tratativa, após o pagamento ser liberado, a empresa vai liberar para você o tracking, né, o código de rastreamento, e você vai acompanhar desde o momento do pedido até a efetiva entrega do produto em sua residência. A gente falou sobre o marketing já nas redes sociais, a gente falou sobre o marketing no ponto de venda, a gente falou no marketing nos grandes meios de comunicação, né? O professor até falou sobre a grande briga que Coca-Cola e Pepsi tiveram por muitos anos. Agora, o marketing está em todo lugar, e quais são os canais de marketing que mais funcionam hoje em dia? Sim, o marketing ele é uma ferramenta muito poderosa para fazer com que as empresas alavanquem lá a venda de seus produtos e serviços. Então você tem um marketing tradicional, que é chamado o inbound marketing, que é onde você vai trabalhar diretamente lá no PDV. Né? Como você também tem o outbound marketing, que é aquele marketing... Eu inverti, você vai ter que cancelar de novo. Professor, quais são os tipos de marketing que são trabalhados? Então, você pode trabalhar o inbound marketing e o outbound marketing. No outbound marketing é mais ou menos o marketing tradicional, diretamente lá no PDV, trabalhando merchandising, tudo que a gente falou sobre a linguiça Seara, Aurora. Então, você está trabalhando diretamente com o outbound marketing, o tradicional. Okay. A empresa ela pode também trabalhar com mala direta, ela manda mala direta lá para casa do cliente, ela imprime alguns folders, alguns folhetos para fazer a divulgação da marca, e o inbound marketing ele vai trabalhar diretamente o marketing lá nas redes sociais, nos buscadores, como o Google, por exemplo, e você vai fazer o seu marketing, o marketing da sua empresa diretamente na internet. O inbound marketing serve mais para atrair o cliente pelas redes? Isso, ele vai atrair o cliente pelas redes e vai trazer também os leads dos clientes. O que vem a ser o lead do cliente? Basicamente os dados do cliente, dados pessoais, telefone, e-mail. Ele vai trabalhar diretamente com o cliente por meio da tecnologia. Também temos o endomarketing, o chamado e famoso endomarketing, que é aquele marketing interno que as empresas têm diretamente para os seus colaboradores. Então, por exemplo, lá no dia 8 de março, quando houve o Dia Internacional da Mulher, agora, né, próximo ao Dia das Mães, no caso específico,
né, das funcionárias, eles fazem a comunicação interna, felicitando, mandando lá algum brinde para as funcionárias. É o chamado marketing interno, que serve ali para as equipes de trabalho. Entendi. Olha, professor, é impossível a gente falar sobre marketing e a gente não lembrar de dois outros termos que se misturam aí no dia a dia com marketing, que são publicidade e propaganda. O que é publicidade e propaganda? Qual que é a diferença? Publicidade e propaganda são dois conceitos do marketing que visam fazer a informação de produtos. Só que a diferença básica é que na propaganda ela é gratuita, porque a propaganda ela traz um conceito mais ideológico, de religião, um conceito partidário. Então, por exemplo, a cada 2 anos, quando há as eleições, temos lá o que chamamos de horário político gratuito, né? Propaganda gratuita eleitoral. Já na publicidade é diferente. A publicidade ela é paga. Então, por exemplo, quando a Fátima Bernardes faz lá a publicidade da marca Seara, que vai te surpreender, ela está sendo paga. Então, um outro exemplo. Digamos que eu estivesse aqui agora com a camiseta da Nike. Eu estaria fazendo propaganda ou publicidade? Eu estaria fazendo propaganda, porque eu não ganho nada por isso. Agora, digamos que o Neymar esteja com a camiseta da Nike. Aí sim, por ele ser um atleta de alta performance, ser mundialmente famoso, conhecido, então seria publicidade. E receber, né? E recebendo por Ele isso. Ele recebe da marca para ficar fazendo publicidade. Sim. E a propaganda não. No meu caso, eu faria gratuitamente, só por afeto e por fidelidade à marca. Então, eu posso pensar que propaganda é eu propagar alguma coisa que eu gosto, que eu acredito, e publicidade é eu receber para falar sobre? Exatamente. Okay. Você acertou em cheio. Eu receber para tornar público. Para tornar público. A publicidade, entendi. Mas os dois são conceitos do marketing. Sim. O que muda é o viés, né? Se é algo mais ideológico e orgânico, ou se é algo que tem uma troca ali mais clara financeira, né? Sim, é justamente isso. Então, lá, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos fizeram a propaganda daquele senhor da guerra lá, apontando para o jovem americano para participar da guerra, porque o país precisava dos seus jovens, ali era uma propaganda de cunho político. Verdade. Tinha propaganda, a gente precisa de você, né? Os Estados Unidos precisa de você. E tinha propaganda também para as mulheres irem trabalhar na fábrica, né? Tem a mulher fortuna assim. Isso, excelente, isso mesmo. 2 propagandas. Isso mesmo, Daniel. Professor, quais são as oportunidades hoje no marketing do varejo para os nossos alunos, para a nossa audiência? No que uma pessoa pode trabalhar dentro dessa área do marketing do varejo? Dentro do marketing de varejo, você pode estar atuando tanto no campo físico quanto no campo virtual. Você pode estar trabalhando, montando lá uma empresa, por exemplo, e trabalhar no comércio eletrônico. Você pode trabalhar fazendo a compra e venda de produtos sem ter estoque lá na sua loja virtual. É quando você faz, por exemplo, aí dá pausa. É quando... Professor Alan, e quais são as oportunidades hoje dentro do marketing do varejo para os nossos alunos ou para a nossa audiência? As oportunidades elas são gigantescas. Você pode trabalhar tanto lojas físicas quanto também lojas virtuais. Você pode trabalhar com dropshipping, onde você vai trabalhar diretamente lá no estoque do teu fornecedor. Não há necessidade de o produto vir para a sua loja, para daí você fazer o envio lá para o seu cliente. Quando o cliente adquire o produto, ele vai diretamente lá para o estoque do fornecedor, do seu fornecedor, caso você trabalhe com dropshipping, e o produto, quando ele é embalado, despachado e mandado o tracking lá para o cliente, ele vai diretamente para o cliente, não necessariamente tendo que passar na sua loja. E também na loja física, quando você abre uma loja física, você vai estar trabalhando diretamente com o consumidor final. E aí você faz lá o seu sampling, você faz lá as degustações do produto, enfim, você tem que encantar o seu cliente. Muito bom, professor. Muito obrigado pelo conteúdo riquíssimo que a gente teve aqui hoje. E é o seguinte, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, do seu dia a dia, o que você tem de material na internet?
Você pode entrar no meu canal, que se chama Alan Alec de AZ, Alan com 2 L's, e aí você vai ter lá mais de 200 vídeos, onde eu falo sobre tudo, como é um canal de A a Z. Então lá você vai encontrar também documentários, você vai encontrar eu mostrando a Avenida Paulista, fazendo a visita em casa de pessoas famosas, conhecidas, escritores. Então você, por exemplo, vai encontrar eu falando sobre o Jorge Amado e a Zélia Gattai, onde eles viveram lá durante 50 anos, lá em Copacabana. Você vai encontrar eu falando sobre o apartamento do Renato Russo, in loco, diretamente, o cantor, né, da Legião Urbana, sobre onde o Chorão, do Charlie Brown Jr., né, morava, quando aconteceu o fatídico dia. Enfim, há uma gama gigantesca, faço leitura de livros infantis, você vai gostar de encontrar o meu conteúdo e também o compartilhamento do conhecimento, né, que aí vai de A a Z. O professor Alan Alec, além de dar aula pra gente aqui nos cursos de graduação, também tem esse canal no YouTube, que aliás eu tava vendo um vídeo sobre a máquina de lavar, né, como é que limpar a máquina de lavar do jeito certo. O professor tem conteúdo muito bom lá e muito útil pro dia a dia. E aqui na Faculdade do Comércio, se você quiser contar mais com o conhecimento, a experiência do professor, é só fazer o seu vestibular. Se você já é aluno, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para vir estudar com você, porque a Faculdade do Comércio está entre as 5 melhores faculdades privadas do país no Guia de 5 Estrelas do Estadão. Então a gente está muito bem colocado, graças a profissionais igual você, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Fico feliz em poder participar aqui desse podcast e que venha aqui para a nossa instituição, que você será muito bem acolhido e você terá profissionais de alta performance e alta qualidade. Muito obrigado, professor. Encerramos aqui mais um episódio do podcast da FAC, a Faculdade do Comércio, e a gente se vê no próximo. Obrigado.